Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, sexta-feira, dia 22 de dezembro, nós vamos meditar a primeira leitura da liturgia de hoje, que está no livro de 1 Samuel, capítulo 1, versículos 24 ao 28. Leitura do primeiro livro de Samuel. Naqueles dias, Ana, logo que o desmamou, levou consigo Samuel à casa do Senhor, em Siló, e mais um novilho de 3 anos, 3 arrobas de farinha e um odre de vinho. O menino, porém, era ainda uma criança. Depois de sacrificarem o novilho, apresentaram o menino a Eli. E Ana disse-lhe: Ouve, meu senhor, por tua vida. Eu sou a mulher que esteve aqui orando ao Senhor na tua presença. Eis o menino por quem eu pedi, e o Senhor ouviu a minha súplica. Portanto, eu também ofereço ao Senhor, a fim de que só a Ele sirva em todos os dias de sua vida. E adoraram o Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, aqui é Paulo Barbosa. Sejam todos bem-vindos à missão Palavra e Oração. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho de notificações, porque agora, além da pregação diária, todos os dias estou postando também uma oração na parte da tarde, e você se inscrevendo e ativando o sininho, você vai receber a mensagem daquilo que está chegando. E principalmente, me ajude a evangelizar, compartilhando o link dessa pregação, para que mais pessoas possam se juntar a nós. Nós estamos chegando no Natal, no momento maravilhoso da nossa vida. Nós que esperamos com a certeza do Senhor. E nós não podemos tirar isto do coração. Nós esperamos celebrar o nascimento de Jesus, mas nós esperamos também a sua segunda vinda gloriosa. E a maneira que nós esperamos o Senhor, que deve ser uma atitude de espera em oração, em serviço, em missão. Então, meus irmãos, nós temos um chamado. Nós somos escolhidos. Eu acredito cada dia mais nisso. Depois de tudo que o Senhor já fez na minha vida, eu acredito de todo o coração que toda pessoa que nasce, que o Senhor permite que nasça, Deus tem um propósito na vida dessa pessoa. E se nós nos deixarmos ser conduzidos pelo Espírito Santo, a vontade do Senhor vai se realizar, vai se concretizar na nossa vida. Porque se nós pegarmos a Bíblia para ler, desde o Antigo Testamento, nós vamos ver histórias maravilhosas de homens e mulheres de Deus que revolucionaram o mundo, mas que só fizeram isso pela graça de Deus. Deus tem um propósito, Deus tem um plano, e esse plano de amor do Senhor, ele se revela na nossa vida aos poucos, a cada dia que nós vamos entregando a nossa vida para Ele, que nós vamos deixando que Ele possa agir em nós. E é maravilhoso nós termos essa consciência. Eu vim ao mundo para ser uma bênção. Nunca aceite que você veio ao mundo para sofrer, que você veio ao mundo por acaso. Não. Se o Senhor permitiu que nós viéssemos ao mundo, é porque Ele tem um plano de amor para cada um de nós. E dentre tantas histórias maravilhosas da Bíblia, está a história de Samuel, do profeta Samuel. Samuel é mais um daqueles que nasceram de um grande milagre.
que nasceram quando a mãe já sabia que, humanamente falando, ela não poderia ter filho. A mãe de Samuel, Ana, ela era estéril. E ela já estava desistindo, ela chorava. E no livro de 1 Samuel, vai nos dizer isso. A partir do versículo 8, vai dizer assim: o marido de Ana chegou para ela e perguntou: por que choras? Por que você não come? Por que você está triste? Eu não tenho nenhum valor para ti, como se fosse 10 filhos. E então Ana se levanta e ela vai ao encontro do sacerdote Eli. Eli estava sentado numa cadeira à entrada do templo. Ana estava muito amargurada, mas ela orou ao Senhor e chorou copiosamente. E nessa oração, Ana fez um voto. E ela disse ao Senhor: Senhor dos exércitos, se o Senhor se dignar a olhar para a aflição da sua serva, se o Senhor se lembrar de mim, se não esqueceres de mim e me deres um filho homem, eu o consagrarei ao Senhor durante todos os dias de sua vida. E o Senhor então, ele vai ouvir a oração de Ana, daquela que também era considerada estéril. Então o sacerdote Eli estava ali observando o que Ana estava fazendo. Ana, ela simplesmente movia os lábios porque ela estava rezando no seu coração. Mas Eli, ele chega então para Ana e diz, pensando que ela estava embriagada: até quando tu estarás embriagada? Vai-te e deixa passar a tua bebedeira. Mas Ana vai responder: não é assim, meu senhor. Eu sou uma mulher aflita. Eu não bebi vinho, mas estou derramando a minha alma na presença do Senhor. Isso é maravilhoso. Não tomes a tua escrava por uma pessoa frívola, porque é a grandeza de minha dor e de minha aflição que me faz falar até agora. Ele então respondeu: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda o que lhe pedes. E foi a partir dessa busca de Ana pelo Senhor, da humildade, do clamor, do choro, da lágrima, que o Senhor ouviu a oração de Ana e usou o sacerdote Eli para que ela pudesse ser a mãe de Samuel, a mãe do profeta Samuel. Meus irmãos, isso é tão especial, isso é tão maravilhoso, que quando eu li a liturgia de hoje, o Senhor falou ao meu coração através dessa passagem, desse tempo que nós estamos, do tempo do advento, do tempo da espera. E mais uma vez nós precisamos meditar como nós temos esperado o Senhor, como nós esperamos as respostas do Senhor para as nossas súplicas, para as nossas lágrimas, para a nossa oração. Porque Ana, ela foi diante do Senhor clamar, mas ela clamou e ela fez um propósito. Ela fez um pacto com Deus. Se o Senhor me der um filho, ele vai ser consagrado ao Senhor aqui no templo. Ele vai te servir. Isso precisa tocar o nosso coração. Porque quando nós vamos ao encontro do Senhor e nós colocamos diante dele a nossa vida, colocamos diante dele as nossas lágrimas, as nossas necessidades, nós estamos dando um passo de fé, mas algo maior é necessário também sair do nosso coração. Esse sentimento de oferta ao Senhor. Porque enquanto nós esperamos a resposta de Deus, nós somos chamados a oferecer para Ele aquilo que nós temos de melhor, oferecer para Ele a nossa vida,
oferecer para Ele o nosso tempo, a nossa história, nos colocarmos à sua disposição. Ana, quando em lágrimas ela faz a sua oração, ela faz um voto, e a passagem que nós lemos hoje vai confirmar que Ana então, depois de desmamar o seu filho, ela vai apresentá-lo. E a partir daquele momento, ainda é criança, Samuel, ele fica ali com Eli no templo. E ali aquela criança vai se desenvolvendo na presença do Senhor. Vai criando relacionamento, vai criando intimidade e vai buscando o Senhor. Veja bem, meus irmãos, sabe, é como se Ana dissesse: Senhor, eu não quero um filho para mim somente. Eu quero um filho para que eu possa oferecê-lo ao Senhor. Eu quero um filho para te servir. Eu quero um filho para andar na sua presença. E isso com certeza tocou o coração de Deus. E Samuel, ele não foi um profeta qualquer. Depois que Eli morre, Samuel então, ele vai ser o profeta do Senhor. E Samuel vai sendo treinado. E acontece um episódio muito bonito na vida de Samuel. Ele ainda criança, ele estava dormindo. E ele ouve uma voz chamando Samuel. Ele levanta e vai acordar Eli, pensando que era Eli que o havia chamado. E Eli então, quando entende que era o Senhor que estava falando com ele então fala para Samuel: vai, torna-te a deitar. E se ouvires essa voz novamente, responde: falai, Senhor, que o vosso servo escuta. E o Senhor então fala com Samuel pela primeira vez. E Samuel era aquele que assistia diante do Senhor. E ele teve uma função muito grande. Samuel, ele foi aquele que foi ao encontro de Davi para ungí-lo como o segundo rei de Israel. E quando o Senhor envia Samuel, Samuel está ali na casa do pai de Davi e de seus irmãos. E Samuel se apresenta dizendo que o Senhor o havia mandado ali. E ele pede para se apresentarem todos os filhos. E Davi ainda não tinha se apresentado. E Samuel então pergunta ao pai: não tem mais nenhum filho? Ele disse: tem um, que é pastor de ovelhas. Samuel disse: vai chamá-lo, porque enquanto ele não chegar, nós não sentaremos à mesa. E quando Davi chega, Samuel então, ele olha para Davi, e o Senhor fala com ele: é esse que eu escolhi, unge, porque o homem escolhe pela aparência, mas eu, Senhor, vejo o coração. Então eu estou contando para vocês um resumo da vida de Samuel, de como ele foi concebido, de como ele foi consagrado, para dizer que os planos de Deus, eles se realizam na vida daqueles que creem. A vontade do Senhor se realiza na vida dos seus filhos, se nós confiarmos nele, se nós não duvidarmos da sua palavra, e se nós guardarmos no coração a fé que nos sustenta. Meus irmãos, os sonhos de Deus se realizam na nossa vida. Por isso que nós nunca podemos deixar de apresentar ao Senhor as nossas necessidades. Assim como Ana, que orava, e que orava com as suas lágrimas, e que batia na porta do coração de Deus com as suas lágrimas e com sua oração. E o Senhor é fiel. E ela, enquanto esperava a resposta do Senhor, ela se manteve fiel a Deus. Esse tempo do advento é esse tempo de nós esperarmos confiantes, de nós olharmos para frente, sabendo que o Senhor, Ele conduz os nossos passos.
mas algo que nós devemos refletir. Ana fez um voto. E quando nós fazemos voto a Deus, nós temos sido fiéis a Ele? Quantas pessoas já fizeram votos a Deus para receber uma cura, um milagre, e depois que receberam a graça não voltaram nem para agradecer? Mas nós somos chamados para ser diferentes. Nós somos chamados para oferecer a Deus o nosso melhor. Ana fez o voto e ela ofereceu a Deus o seu filho para que pudesse servi-lo no templo. Deus merece o nosso melhor. Deus merece aquilo que nós temos de mais precioso quando nós, na Santa Missa, nos levantamos para dar uma oferta. A primeira oferta que nós devemos dar é a nossa vida. É consagrar a nossa vida ao Senhor. O nosso servir, o nosso sim, como um gesto e como uma oferta verdadeira de amor. E eu queria dizer aos pais, não tenham medo de consagrar seus filhos ao Senhor. Não tenham medo de oferecer os filhos ao Senhor. Não tenhamos medo de oferecer o nosso melhor a Deus, porque Ele merece aquilo que nós temos de melhor. Meu coração se alegra quando eu entendo da minha família. Quando eu louvo a Deus pela vida dos meus pais, que não rejeitaram nenhum dos filhos que o Senhor deu como presente. E hoje eu estou aqui pregando a palavra, porque um dia eles disseram sim à vida. E nos ensinaram que não há nada mais importante nesse mundo do que servir a Deus. Meus irmãos, hoje nós somos chamados a fazer a nossa oferta ao Senhor. Esperá-lo com a certeza que Ele é um Deus fiel, que Ele cumpre as suas promessas e que nós somos chamados a cumprir os nossos votos diante dEle. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Senhor, hoje eu quero colocar nessa oração especialmente essas pessoas que ainda não entenderam o valor, o sentido de suas vidas. Eu quero colocar essa pessoa, Senhor, que sente um vazio no coração, que não vê sentido na sua existência. E alguns já pensaram até em tirar a própria vida, porque não se amam, não se sentem amados. Mas diante dessa palavra hoje, Senhor, que o Senhor possa tocar no coração dessa pessoa, desse filho, dessa filha, e que cada um possa sentir que a vida tem um grande valor. Foi por isso que o Senhor permitiu que cada um de nós nascêssemos. Nós não nascemos para sofrer, Senhor. Nós não nascemos por acaso. Nós nascemos para ser bênção. Nós nascemos para que, através de nós, os seus planos se realizem. Por isso, Senhor, renova essa pessoa. Renova esses irmãos. Renova a fé e a certeza da sua graça e da sua bênção na vida de cada um deles. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até amanhã, se o Senhor nos permitir.